Paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida. Bom, certa vez alguns fariseus estavam no meio da multidão, próximo a Jesus, e começaram a pedir para que Jesus fizesse algum sinal para que ele provasse que era Cristo e eles pudessem crer nele. Mas Jesus repreende eles e diz: geração má e adúltera, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Então ele diz que os ninivitas, aqueles que ouviram a pregação de Jonas, que testemunharam o sinal de Jonas ali também, se arrependeram com a pregação de Jonas e se converteram dos maus caminhos. E diz que no dia do juízo, esses mesmos ninivitas se levantarão com esta geração para condenar esta geração má e adúltera. Por quê? Porque esta geração teve alguém maior do que Jonas para ouvir. Teve alguém maior do que Jonas e testemunhou tudo que Cristo passou para crer, e muitos ainda não creram. Por isso Cristo se refere à geração má e adúltera, porque os ninivitas apenas com a pregação de Jonas se arrependeram de seus pecados e creram e se converteram dos maus caminhos. Mas esta geração má e adúltera teve alguém maior do que Jonas, e mesmo assim muitos ainda não creram na sua pregação. Mas quem eram os ninivitas? Os ninivitas, eles viviam numa grande cidade. Porém, essa grande cidade vivia em pecado, né? O pecado era já extremo naquela cidade. Tão extremo ao ponto de que a podridão do pecado, o cheiro do pecado, o odor do pecado, a malícia do pecado já tinha subido à presença de Deus e já incomodava ao Senhor ali, todo aquele pecado, toda aquela imundícia. Então aquela cidade, a malícia daquela cidade já tinha subido à presença de Deus, e Deus envia Jonas, um profeta, para pregar contra aquela cidade. Porém Jonas fica com medo, se desvia do caminho, vai para Tarsis. Deus então levanta uma tempestade no mar ali, e aquele barco que Jonas está quase chega a quebrar, afundar, e Jonas reconhece que aquela tempestade era por causa dele, porque ele estava desobedecendo a ordem do Senhor, e ele admite isso para os marinheiros ali, e pede para ser lançado nas águas. Ele é lançado nas águas, então Deus envia um grande peixe que engole ali Jonas. Jonas passa 3 dias no ventre daquele grande peixe. Ali dentro ele tem tempo para pensar, ver o que ele tinha feito, reconhece o seu erro, se arrepende, ora, clama ao Senhor. O Senhor, pela sua misericórdia, ordena que aquele grande peixe cuspa o Jonas na praia. Esse sim, o grande peixe cospe ele na praia. E aí a palavra do Senhor vem novamente a Jonas, aqui no livro de Jonas capítulo 3. E veio novamente pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Presta atenção nisso aqui. A mensagem não era de Jonas. A mensagem era de quem? De Deus, né? Jonas seria apenas um instrumento que levaria a mensagem até os ninivitas, né? Segundo ponto importante, precisamos prestar atenção. A mensagem não era a favor de Nínive, era contra Nínive. E aquela cidade era muito grande. Jonas precisaria percorrer 3 dias adentro daquela cidade para conseguir pregar por toda ela. Mas logo no primeiro dia, ele pregando, e na sua pregação ele dizia assim: ainda em 40 dias Nínive será subvertida. O que quer dizer isso? Ele pregava assim: em 40 dias essa cidade será arruinada, essa cidade será destruída, essa cidade virará ruínas. Em 40 dias essa cidade virará apenas pó. Aqueles homens, ouvindo tudo aquilo que Jonas estava dizendo, caminhando pela cidade, eles poderiam falar: pô, esse homem é louco, falso profeta, tá falando asneiras, não fala nada com nada. Podiam apedrejá-lo, dar risada dele, zombar dele, podiam atentar até contra a vida dele, ou mandar aprisionar ele, dizendo que ele está perturbando a paz da cidade, porque eles já estavam vivendo em pecado. Por que eles iriam crer então num homem que anda pela cidade pregando que aquela cidade seria subvertida em 40 dias? Por quê? Porque eles creriam nele. Veja bem, eles poderiam fazer todas essas coisas que ele disse, mas eles não fizeram isso.
Pelo contrário, eles creram naquela pregação, eles creram naquela palavra, eles reconheceram a autoridade de Deus na vida daquele homem, na palavra daquele homem. Ali eles reconheceram que aquele homem estava realmente sendo usado para trazer uma mensagem de Deus para aquela cidade, para aquelas pessoas. E todos ali, então, eles proclamaram um jejum, do maior ao menor, todos. Começou o exemplo lá de cima, todos começaram a, a proclamar um jejum, e ali eles se vestiram de roupas de saco, né? Porque a roupa de saco ali simbolizava o arrependimento. Eles reconheceram a miséria de vida que eles estavam vivendo, né? Reconheceram a miséria em qual eles estavam ali vivendo, por isso eles se despiram das suas roupas que eles usavam no cotidiano, uma roupa imunda, cheia de pecado, se vestiram de panos de saco para reconhecer ali a vida que eles estavam vivendo de imundícia, de miséria e de pecado. E tudo isso chegou aos ouvidos do rei, a palavra, tudo que o povo estava fazendo ali, proclamando um jejum. E o povo, então, o rei se levantou do seu trono, se despiu das suas vestes de rei, né? E também se vestiu com panos de saco e sentou-se sobre a cinza. Mas o rei, ele não poderia apenas também ficar clamando, se lamentando, orando porque a cidade seria destruída. O que o rei fez? Ele tomou uma atitude, uma decisão ali como autoridade naquela cidade. Ele tomou uma postura, ele proclamou um decreto, e no decreto dele dizia assim que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe des alimento, nem bebam água. Ninguém. Jejum completo, geral para todos. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos. Todos deveriam ser cobertos com saco e clamarem fortemente a Deus com todo o coração. Mas o rei, no seu decreto, não pede só isso. Ele não pede apenas que façam oração e jejum. Ele diz algo muito importante que dá validade ao seu decreto. Ele faz um apelo, na verdade, a todo aquele povo. E convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência nas suas mãos. Este é o apelo do rei a todo o seu povo. Não bastaria apenas oração e jejum. Era preciso também se converter dos maus caminhos, abandonar o pecado. Era preciso oração e ação, não só oração. Não bastaria apenas a oração, o choro, o lamento, o arrependimento. Era também preciso tomar uma postura, uma mudança de vida, uma conversão. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adultera, não adultere mais. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que está em pecado, não peque mais. Aquele que rouba, não roube mais. É preciso abandonar o pecado. Aquele que fume, não fume mais. Aquele que está bebendo, não beba mais. Era preciso tomar uma conversão drástica na vida de todos, um por um. Ele diz assim: cada um converta-se dos seus maus caminhos. Isso era o que daria validade ao decreto do rei. Então aí o rei diz: quem sabe assim se voltará a Deus e se arrependerá. Quem sabe assim ele se apartará do furor da sua ira, e de sorte que não pereçamos. Eles sabiam que eles estavam muito próximo do furor da ira de Deus, que havia uma condenação sobre aquela cidade. Em 40 dias ali viraria apenas ruína. Mas ali eles tomaram a decisão, a postura de se arrepender dos seus maus caminhos, independente do que poderia acontecer, sabendo que já havia uma condenação sobre aquela cidade. Eles decidiram mudar a vida deles, né? E assim, na mudança de vida deles, se arrependendo dos pecados, eles também fizeram brotar uma esperança no coração deles. Quem sabe assim, talvez Deus nos dê pelo menos uma nova chance, porque agora estamos mudados, reconhecemos nosso erro, queremos, viver uma nova vida, fazer as coisas direito agora, obedecer ao Senhor. Quem sabe assim Deus não nos dá uma oportunidade. Se Ele nos der, amém. Se Ele não nos der, amém. Merecemos também passar por essa situação, pelos nossos pecados.
eles reconheceram o erro deles. Então, Deus viu as obras deles. Deus viu tudo isso. E eles viu como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que eles faria e não fez. Eu creio que Deus deve ter enchido seu coração de alegria naquele momento, vendo todo aquele povo que vivia em pecado, reconhecendo seus erros, se arrependendo dos maus caminhos e voltando os caminhos deles ao Senhor. O coração do Senhor deve ter se enchido de alegria naquele momento. Falar, não, eu vou poupar este meu povo, eu vou dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Agora eles são outras pessoas, estão vivendo uma novidade de vida. Irmãos, o que podemos aprender com toda essa história sobre Nínive, sobre o que os ninivitas passaram? Eles vestiram não apenas o corpo deles com pano de saco, mas vestiram o seu coração. Eles derramaram a alma deles nos pés do Senhor, se arrependeram, reconheceram a vida que eles estavam levando, e havia uma condenação sobre a vida deles. Mas Deus teve misericórdia da vida deles. Na palavra do Senhor, diz assim que o príncipe deste século, o Deus deste século, ele cegou aos incrédulos, né, para que não vejam a luz do Evangelho. Esta é a diferença que existe da geração má e adúltera para a geração de Nínive, para os ninivitas. A geração má e adúltera está com seus olhos vendados pelo príncipe desse século, que não os deixa ver o Evangelho de Cristo, não os deixa compreender e entender. Se você precisa se libertar dessas vendas, eles precisam serem libertos dessas vendas, e só uma maneira deles serem libertos dessas vendas que o príncipe deste século colocou sobre seus olhos, com a palavra do Senhor. Jesus disse que a palavra de Deus é viva e eficaz, e a palavra dele liberta. Ela traz liberdade. Essa é a liberdade. É a liberdade que desprende ele do pecado, desprende ele das coisas do mundo, desprende ele de toda religiosidade, de tradições, de coisas assim que impedem ele de conhecer a luz do Evangelho no mundo de trevas, no meio da escuridão. Então essa geração má e adúltera, que está com seus olhos vendados ainda, incrédulos pelo príncipe deste século, não está conseguindo enxergar a luz do Evangelho. E quem é a luz do Evangelho hoje neste mundo, nesta geração? Nós somos a luz. Nós que trazemos a palavra do Senhor, que temos a responsabilidade de ajudar os nossos irmãos a enxergar a luz de Cristo na vida deles. É preciso que você seja a luz na vida do seu irmão. É preciso que você seja a luz neste mundo, sal nesta terra, entende? Na sua casa, na sua família, na sua cidade, para que as pessoas possam perder essas vendas, para que essas vendas que estão tapando os olhos delas caiam ao chão e elas possam realmente, finalmente, enxergar a luz do Evangelho do Cristo, que veio para trazer misericórdia, amor, paz, veio para trazer uma novidade de vida neles, né? Ainda que haja uma condenação sobre esta geração, assim como existia sobre os ninivitas, saiba que a misericórdia de Deus, ela pode nos alcançar. Ela pode nos alcançar, ela pode nos alcançar e tirar a gente de toda essa situação, né? Mas a grande questão é que o mundo passou muito tempo tentando viver de uma forma independente de Deus. Tentaram excluir Deus, o mundo tentou excluir Deus de tudo, dizendo ser autossuficiente, independente, né? Assim como um filho quando cresce sai de casa e acha que não precisa mais do pai para nada e nunca mais vai precisar e talvez nunca mais vai visitar o seu pai e acha que vai viver a sua vida toda assim e nunca mais vai se lembrar do seu pai. Assim o mundo tem feito com Deus. Tem tentado excluir Deus através das suas tecnologias, da sua ciência. Não que isso seja má, não que isso seja algo ruim, mas muitos se endeusam isso nas suas vidas e excluem Deus nas suas vidas.
O mundo tem excluído Deus de tudo, né? Então, o mundo tenta buscar agora na medicina, na ciência, uma resposta para isso, uma vacina para aquilo, mas a resposta sempre esteve nas mãos de Deus, né? Quando o mundo vai acordar, e vai finalmente reconhecer que precisa de Deus e dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor e implorar por misericórdia e clamar fortemente por misericórdia, por piedade. Quando o mundo se vestirá de panos de saco, não só o corpo, mas o coração e a alma, e se derramar aos pés do Senhor e clamar por piedade e misericórdia, quando o mundo fará isso? Quando o mundo fará isso? Quando todos precisarão fazer isso? Quando todos farão isso? Já não é a hora. Já não é a hora de nós nos arrependermos e convertermos os nossos maus caminhos ao Senhor e abandonarmos uma vida de pecado, de imundícia, de nos acharmos autossuficientes, independentes e pensarmos que não precisamos de Deus. Já não é a hora de clamarmos pelo socorro de Deus para que Deus venha e nos socorra, mas entenda que todos precisam fazer isso. Todos, do rei a todos os seus súditos, do alto ao menor, do maior ao menor, do menor ao maior, todos precisam não só orar, não só jejuar, não só vestir panos de saco, mas se arrepender dos maus caminhos, abandonar o pecado de uma vez por toda, para que essas vendas caiam dos nossos olhos e para que possamos realmente, finalmente enxergar a luz do Evangelho de Cristo. Eu vou deixar mais uma palavra do Senhor aqui para você em Isaías capítulo 55, 5. O Senhor diz assim: assim está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Irmão, irmã, ainda se pode achar a misericórdia de Deus. Buscai ao Senhor, porque ainda se pode achar as mãos estendidas de Deus sobre esta nação, sobre este mundo, sobre esta vida, sobre estas vidas. Buscai ao Senhor, porque ainda se pode achar a bondade, a benevolência, a benignidade do Senhor sobre estas vidas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque ainda se pode achar cura nas mãos de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque ainda pode se achar salvação nas mãos de Deus. Somente nas mãos de Deus a salvação. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque ainda se pode achar resposta nas mãos de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque ainda se pode achar a cura e a solução para tudo isso nas mãos de Deus. Mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque haverá um tempo que, se não buscarmos agora, depois dificilmente o poderemos encontrar. Não porque Ele deixará, mas porque muitas coisas se fecharão para nós, para que possamos entender que Ele sempre esteve aqui, perto de nós, nos avisando, pregando o seu Evangelho, falando a sua verdade, nos dando uma nova chance. Ele sempre esteve com as mãos estendidas, cheia de misericórdia, para entregar e derramar sobre nossas vidas. Mas muitas vezes deixamos de ouvi-lo, deixamos de crer. E não lembramos nem daquele povo de Nínive, os ninivitas, que apenas com a pregação de um homem creram. E nós, que tivemos alguém que foi maior do que Jonas, que não só pregou uma, ou duas, ou 3 vezes, não só pregou 3 dias de caminhada, mas pregou durante 3 anos ali da sua vida, enquanto esteve aqui como homem na terra,
o teu evangelho, trazendo cura, milagre, trazendo libertação. Mas ele não fez só isso. Além disso, ele deu a vida por todos nós, e nós somos testemunhas disso. Deu a vida de todos nós, por todos nós, e ressuscitou para que pudéssemos um dia compartilhar de um mesmo céu numa vida eterna, adorando ao Senhor. Irmãos, essa é a mensagem que eu trago para você. Eu creio que estamos vivendo um tempo que precisamos voltar aos caminhos do Senhor, voltar ao primeiro amor. Tente se aproximar mais do coração de Deus. Tenta viver mais próximo do coração de Deus. Tente ter a vida um pouco mais simples, menos complicada, sabe? Tirando essas vestes cheias de imundícia, cheia de peso, de fardo, de poeira, cheia de cargos, cheias de títulos, essas vestes cheias de prata, de ouro. Arranque essas vestes de você, se vista de panos de saco, reconheça a miséria de vida que você tem levado, reconheça a miséria do pecado na sua vida e o que esse pecado tem trazido para você, os transtornos, todo o peso, todo o fardo, toda a condenação. Reconheça tudo isso que o pecado tem trazido sobre sua vida e deixe de lado essas vestes cheias de imundícia deste mundo, cheias de concupiscências da carne. Se vista de pano de saco, não só o corpo, mas o coração. Reconheça sua real situação. Humilhe-se nos pés do Senhor. Derrame sua alma, sua vida aos pés do Senhor. Admita, reconheça, peça ajuda. Precisamos da ajuda de Deus. O mundo precisa da ajuda de Deus. As nações precisam da ajuda de Deus. Essa geração precisa da misericórdia de Deus. Ainda que haja uma condenação, a misericórdia de Deus pode nos alcançar. Irmãos, é hora de nos vestirmos de panos de saco. É hora de clamarmos ao Senhor. É hora de estarmos perto do coração de Deus, para que Deus possa, quem sabe assim, estender suas mãos de misericórdia e poupar a muitos ou a todos nós de um triste fim. Assim como este rei um dia fez um apelo através de um decreto, eu quero aqui também deixar um apelo, mas não por um decreto, até porque quem sou eu para fazer isso? Mas eu quero aqui fazer um apelo como este rei um dia fez ao seu povo, para que você, hoje, veja sua vida como está, veja se há nela maus caminhos, veja o mundo, olhe para o mundo, olhe para o seu exterior, tudo que está acontecendo em sua volta. As crianças com medo, preocupadas, sem esperança, as mulheres aflitas, muitos sofrendo com crises de pânico, com ansiedade, com depressão. Ninguém sabe se o mundo vai voltar a ser o que era antes, se as escolas vão poder abrir, se o pai de família vai poder arrumar um emprego novamente. Olhe só tudo que está acontecendo no mundo neste momento. E olhe para a sua vida. O que você pode fazer por essas pessoas? O que você pode fazer por este mundo? Cada um de nós, o que cada um de nós podemos fazer? Eu posso te dizer, cada um de nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos e abandonar toda a maldade que cometemos, abandonar a violência de nossas mãos e voltar os nossos olhos ao Senhor, voltar os nossos caminhos ao Senhor. Cada um de nós devemos nos arrepender e voltar os nossos caminhos ao Senhor. Só assim, talvez, quem sabe Deus pode se compadecer deste mundo e nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Hoje é o dia, agora é a hora. Se você compreendeu que esta mensagem
veio trazer algo para você, veio trazer uma luz, a luz do Evangelho para sua vida. E você compreendeu a responsabilidade que você tem como ser humano, como cristão, como filho de Deus. Se arrependa dos seus maus caminhos e volte seu caminho ao Senhor. Se cada um de nós fazer isso, eu tenho a certeza e creio que Deus pode se compadecer deste mundo, pode se compadecer das nossas vidas, pode ter misericórdia sobre nossas vidas. Pois assim como os ninivitas um dia se levantarão para condenar este mundo, você não vai querer estar do lado daquela geração má e adúltera. Não queira estar daquele lado. Mas talvez, quem sabe, se hoje você se arrepender, você pode estar do lado dos ninivitas, um povo que um dia vivia no pecado, cheio de malícia, mas que reconheceu a palavra do Senhor na vida deles, se arrependeram e tiveram ali o perdão e uma nova chance do Senhor. Amém.